Diante das movimentações políticas do prefeito de São Paulo, João Dória, o governador paulista Geraldo Alckmin cumpriu agenda extensa em Brasília nesta quarta-feira, com o objetivo de conquistar aí o apoio para a disputa presidencial em 2018. Geraldo Alckmin se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ele também teve um encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e almoçou com vários parlamentares. Aliás, o Rodrigo Maia ele teve recentemente aqui em São Paulo, né, Vera? É isso. Como é que você vê essa ofensiva aí do Alckmin? Enfim, parece que tanto o Dória quanto o Alckmin estão mais preocupados com 2018 do que um com o Estado, outro com a cidade também, né? Tem isso, Patrick. E o governador, apesar de não ser um político assim tão ostensivo quanto o Dória, de fazer gestos tão midiáticos, ele está deixando claro que desta vez não vai deixar o terreno livre, não vai deixar o Dória correr solto. Por quê? Porque esta é a chance que ele tem de ser o candidato do PSDB quando nem ele imaginava que teria. O Aécio tinha um controle muito grande da máquina partidária, ele renovou o seu mandato até depois do prazo limite para desfiliação, numa jogada para ele próprio decidir quem seria o candidato, quando caiu em desgraça na Lava Jato, e aí deixou de ter chance de ser candidato. Com isso, o Alckmin viu o seu lugar na fila natural ali, interna, essa fila que atende ao establishment. Enfim, chegou a vez dele, ele é governador de São Paulo, está terminando o mandato, se não for candidato agora, vai ser lá na frente, mas sem esta condição de ser um governador do principal estado do país, então ele sabe que a vez é dele. Aí vem o afilhado dele com sede ao pote, acelerando ali naquele gestozinho que ele gosta de fazer, que é furar a fila. O Alckmin está querendo dizer, sem criar um confronto direto com o Dória, do tipo, amigo, calma, a vez é minha. Se ele vai conseguir isso por essa via da política e da política interna, ele conseguiu lavrar um tento ontem, ele conseguiu arrancar uma data para a convenção do partido, que vai ser em dezembro. Ele queria isso, ele quer isso como um marco para colocar a gente dele no comando do PSDB e definir que o PSDB vai fazer prévias, que é o que engessa o João Dória Júnior. O Dória, enquanto isso, quer correr por fora, se tornar conhecido no país e ter uma ascensão nas pesquisas, de modo a se tornar um fato consumado. Ele tem agora um relógio contando contra ele para fazer isso, que é dezembro. Essa data de dezembro coloca uma decisão no horizonte do PSDB. O Alckmin queria isso, foi a Brasília com esse fim, conseguiu, e chegando lá fez umas tantas declarações sobre o Temer, se colocando nessa posição de independente em relação ao governo Temer. Isso já é um ensaio do discurso com o qual ele pretende se apresentar como candidato para fora do PSDB. Mas o principal é a costura interna. Isso é o que ele está mais preocupado nesse momento. Madu, quem deve levar essa disputa aí? Como é que você está vendo essas movimentações aí agora do Alckmin lá em Brasília? Não, olha só, prévia do PSDB em dezembro. Será que em dezembro ainda tem PSDB? Essa é que é a minha pergunta, né? Eles estão brigando por uma legenda que hoje não vale mais do que valia antes, pelo menos na minha opinião. Eu não sei, alguém falou muito bem aí, não, o Alckmin agora está na minha vez. Vez do que, cara pálida? Quem é que disse, né? Você chegou cedo para pegar senha, né? Agora a presidência da República é posto do SUS, né? Você chega, pega a senha, é atendido. Não é isso, não existe essa questão, existe uma disputa política, existe espaço político. Aí João Dória, com todos os defeitos e com todas as suas virtudes, ele tem muito mais capacidade midiática e evidente. Em menos de um ano de prefeito de São Paulo, ele consegue ter muito mais visibilidade que o Geraldo Alckmin, porque, vamos dizer, né, é realmente uma potência de carisma, de oratória, é um cara que tem um poder de comunicação extraordinário, uma ligação direta com o povo. Agora, ele não tem a quantidade de botox, de plásticas, né, de implantes capilares, por exemplo, que tem o João Dória, né? Seria o caso do Alckmin procurar aí o médico do Renan Calheiros, fazer um implante, meter um botox lá, enfim. Eu acho que o Alckmin tem que também entender que a máquina partidária do PSDB não é mais essa máquina toda, não, né? Tá rateando. Você não acha, Vera?
O que o Andreas acha? Exato. Acho que é uma segunda etapa, né? A força do PSDB é uma segunda etapa. No momento, nós estamos na costura interna, né? Partido fraco, e a gente considera que seja, né? Cometendo erros sucessivos, é o partido hoje controlado pelo Geraldo Alckmin. E será cada vez mais à medida em que o Aécio cai. E cai cada vez mais, como nós vimos agora há pouco. O Geraldo Alckmin faz a leitura, objetivamente falando, faz a leitura correta do cenário. Ele está fazendo tudo de que precisa. O João Dória, para se impor no PSDB, se é que o PSDB é um partido suscetível à imposição, precisaria estar muito à frente do Geraldo Alckmin em pesquisas. Ele não está. Está cerca de 3 ou 4%, dentro da margem de erro, algo desprezível. A minha visão é que em condições normais, tenho falado diariamente sobre isso, do jeito que a coisa vai, com o governo Temer concluindo normalmente, jiboiando ou não o seu mandato, quer dizer, jiboiando ou fazendo alguma reforma, o Geraldo Alckmin será o candidato do PSDB. Para o João Dória concorrer, ele teria de sair do PSDB. E já há namoros nesse sentido. A questão é, ele disputará contra o Geraldo Alckmin? Acho difícil.